Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, fechamento semanal. Fechamento com requintes de crueldade, né? Nessa última hora aqui, a gente teve um movimento meio pecaminoso aqui, né? Uma queda meio absurda. Mas, bom, nada do que nós já não tínhamos conversado. Primeiramente, a gente volta a marcar aquilo que a gente já tem marcado em todos os vídeos anteriores. Nós temos essa linha de tendência que é a nossa principal defesa. Nós temos essa zona de suporte aqui, que é a nossa principal zona de suporte, possivelmente a ser retestada, e um eventual topo duplo na região dos 31 mil dólares por unidade, que não foi rompido em inúmeras ocasiões. Então, esses são os valores mais importantes que nós precisamos manter bem frescos na nossa mente, né? No que tange a nossa continuidade de alta, eu vejo hoje como bem difícil, a não ser que role um bear trap, a não ser que role um movimento de liquidação, né, aos apostadores de baixa, eu não vejo um período onde nós voltaremos a subir a partir de agora. Haja vista que nesse candle que fechamos aqui, nós rompemos a mínima desse candle, e ao rompermos a mínima desse candle, fechamos abaixo dela. Então eu lembro que eu até havia falado com vocês que eu estaria finalizando muitas das minhas operações, eventualmente se perdêssemos na zona dos 29.500. Quando isso aconteceu, eu já fiquei um pouco cabreira e fechei algumas coisas, né? Eventualmente agora, fechando abaixo, creio que é a evidência mais clara que nós temos de uma tendência de baixa informação. Lembra do que nós conversamos sobre tendências de baixa. Primeiro necessário que haja candles de reversão e depois um candle direcional, como foi esse candle aqui. É direcional. Se aqui você tem dúvida se quem venceu a briga foi um urso ou um touro, aqui você não tem dúvida alguma de que quem venceu a luta foi um ursinho. Haja vista que o candle em si é bem direcional. Felipe, mas nesse momento o candle está verdinho. Ele pode até fechar com um movimento de bear trap, sim, mas nesse momento me mantenho olhando para baixo, porque toda tendência é válida até que ela seja rompida. Nesse momento nós temos a evidência 1 de uma tendência de baixa, e até que ela seja rompida, eu manterei esse pensamento. E quando eu digo evidência 1, é no semanal. No diário já temos uma tendência de baixa em formação com fundos descendentes, e a gente já falou sobre isso. Então isso é evidência 1 do semanal. Essa evidência 1 pode ou não se tornar uma evidência 2. Quando é que ela se torna uma evidência 2? Eventualmente, se ela perder a zona dos 25 mil, aí se torna uma evidência 2 de uma tendência de baixa. Nesse momento, ela ainda pode fazer o que nós esperamos que ela faça. Buscar a média 21, a melhor a média de 20 períodos, tocar na linha de tendência e voltar a subir. Isso é o mais lindo dos cenários aqui, certo? Claro que aumenta a probabilidade de um topo triplo, e isso aí colocaria muito mais risco na zona dos 31 mil, ou seja, tem que romper, senão é vala. Mas de uma certa forma geral, é interessante porque nesse pullback aqui nós teremos a oportunidade de aumentar muito as nossas posições de hold, iniciar operações de swing trade, de position. Então aqui é o suprassumo de tudo aquilo que nós queremos, principalmente quando nós diminuímos a nossa visão, né, ou aumentamos a nossa visão panorâmica, e entendemos a força que essa linha de tendência tem já atuado durante bastante tempo sobre o gráfico, certo? Então, quando nós entendemos o quão pesado essa linha de tendência tem atuado sobre este gráfico, nós imediatamente entendemos o quanto que é importante que nós venhamos a mantê-la. Por isso que eu, particularmente, prefiro não me arriscar em operações kamikazes, operações de long, operações pensando contra a tendência nesse momento. Por quê? Toda operação que eu fizer, eu vou fazer no gráfico diário. Toda operação que eu fizer no gráfico diário, eu estaria operando contra a tendência, que é, obviamente, de baixa. Nesse momento também, quando nós descemos aqui, deixa eu só abrir exatamente o calendário desta semana, vou deixar aqui essa semana para a gente ter uma noção. O que acontece? Observa como mesmo com essa alta que aconteceu no último horário, o que aconteceu foi basicamente um reteste do que foi o fundo anterior, né? Consideramos fundo
o valor que é tocado por pelo menos 2 candles. Então, consideramos a região dos 29.600 aproximadamente aqui. Observa que durante múltiplos dias nós tentamos tocar essa zona, falhamos em todas elas, ensaiamos um candle de pouquíssima força. Sábado foi um candle de queda, mesmo tendo deixado um arco interessante. E domingão veio esse candle aqui, né, bem mais feio, fechando vermelhinho. Felipe, isso aqui não seria um martelinho? Isso aqui não seria um candle de reversão? A gente não entende como um candle de reversão múltiplos candles um do lado do outro. Candle de reversão tem a função de reverter. Múltiplos candles de reversão tem a função de acumular. Lembre-se disso. Um candle de reversão, 2 candles de reversão em um topo ou em um fundo tem a função de reverter. Múltiplos candles têm a função de acumular. E aí essa acumulação pode ou não ser para baixa, porque existem acumulações de shorts, tanto quanto existem acumulações de longs. Então, não é só porque é um período de acumulação que nós temos que subir, porque foi o que aconteceu exatamente aqui. Acumulou até que deu oportunidade de short perfeita e todos os shorts venceram todos os longs. Ou seja, aqui a galerinha do long entendeu que o gráfico não iria subir e pediu desistência. E aí o short prevaleceu. Absolutamente nada impede que isso aqui aconteça agora. Não existe nada que impeça que isso aqui aconteça agora. Por isso, o meu pensamento é: operarei longs a partir do rompimento da média 21, que hoje está lá em 29.600. Se eventualmente romper isso aqui, fizer o pullback, talvez eu pense em operar um long sim. Isso não é impossível de acontecer, mas até que o contrário ocorra, eu estou buscando operações de short aqui no 4 horas. Inclusive, estamos em uma zona de resistência, o que significa que qualquer oportunidade de short aqui eu estarei, obviamente, aderindo, porque é um short mais direcional, ou seja, menos mão, menos alavancagem, pensando lá embaixo no toque da linha de tendência, que agora está lá próximo a 28.000, 27.800. Então seria interessante para a gente buscar um short direcional aqui, obviamente, tudo com seu devido stop, a gente não vai operar da forma kamikaze aqui, certo? Mas olhando o principal, temos uma tendência de baixa. Não tem desenrolo aqui, é uma tendência de baixa atuando no diário, é uma tendência de baixa atuando no gráfico de 4 horas, e o semanal está começando a demonstrar também indícios dessa tendência em formação. Certo? Por isso, digo-lhes facilmente, cuidado com as suas operações de long. A gente vai encerrar o vídeo, mas antes de eu contar exatamente tudo o que está acontecendo, deixa eu mostrar para vocês o seguinte em relação a Link. A Link também está dando uma oportunidade interessante de short, porque a região dos 8,50 é a principal zona de resistência da Link nesse momento, né? Se ela buscar essa zona, já vista que ela fechou com um candle de possibilidades de alta, eu quero shortar aqui. Quero deixar um short bem posicionado nessa zona aqui, porque aí a próxima zona de suporte da Link é lá em 5,70. Então, buscou, é short na certa, porque a tendência aqui, os próximos dias sejam de queda. Não sei se de fato o gráfico vai me permitir fazer isso, mas na dúvida, deixo para que vocês estudem também. Lembrando, se eu shortar aqui, eu shortarei com um dinheiro que eu tenho controle e sem doer na minha tomada de decisão. Deitarei para dormir como um bebê, e se não botar o despertador, eu vou até meio-dia, certo? Faça conforme a sua gestão. Eu estou te dando a oportunidade de estudar. No mais, é isso. Fiquem de olho nessa zona aqui. É extremamente séria. Deixa eu dar uma olhadinha no que a gente tem para se preocupar essa semana aqui. Segunda-feira, nada de interessante aparentemente. Pelo contrário, segunda-feira a gente tem PMI, no caso amanhã a gente já tem PMI. Claro, é o dado de Chicago, mas em si tende a não dar muito impacto no mercado. A gente fica de olho. Tudo qualquer... Lembra do que eu falei para vocês? Tudo agora é indícios, ou seja, cada dado macro que a gente vai analisar
pode ser agravante ou não para a tomada de decisão do Federal Reserve em setembro, que é a próxima reunião. Foi o que eles mesmos disseram. Olha só, a gente vai analisar reunião a reunião o que é necessário ou não para que nós continuemos a subir ou diminuir a taxa básica de juros. E aí, nesse cenário, o que a gente tem? Cada dado macro que sair é determinante para que nós venhamos a projetar uma alta ou não para o final do ano, certo? Terça-feira nós temos PMI industrial, certo? Temos noções de empregos também, então vai doer um pouquinho. Terça-feira pode esperar uma movimentação gráfica. Quarta-feira, vamos ver aqui o que nós temos. Produção industrial. Quarta-feira não está tão pesado assim. Então, terça nós temos PMI, quarta está um pouquinho leve. Quinta, pedidos de seguro-desemprego. Então, quinta-feira pode aguardar também PMI composto do S&P. Esperamos queda. Então, você pode imaginar quarta e quinta como picos de movimentação essa semana. E vamos dar uma olhada aqui na sexta-feira. Sexta-feira a gente tem payroll. Então, semana cheia. Terça, quinta e sexta são os picos de movimentação. Portanto, cuidado com essas operações de long e com essas operações de short. A gente sabe como é que funciona a coisa, né? Tá bonitinho, lá você tá com seu long, lindo de bonito, direcional, tranquilão, do nada o gráfico mete uma pernadaça de liquidação na sua cara, certo? Do nada ele vai lá, uou, aí ele volta e fecha lá no 0 a 0. Então é isso que acontece nesses dias. E lembra, a gente vai sempre estar tentando aí conversar para a gente entrar das melhores formas. Vou dizendo para vocês o que eu acho que vai acontecer ou não, certo? Para que vocês tentem operar dentro de um caráter de segurança acima de tudo. No mais, deixa o like, segue se você não é inscrito e dá uma olhada lá no nosso canal. Saiu o vídeo ontem de um trading system que eu gosto muito de utilizar, certo? Deixa lá o seu comentário, se é bom, se não é. Isso tudo é muito importante para a gente continuar evoluindo. Valeu, tamo junto.